Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, sou pastor, professor, conselheiro, terapeuta. Nós estamos aqui para trazer uma palavra para o seu coração. E hoje nós vamos falar sobre solucionando conflitos. E espero de alguma maneira estar contribuindo para o seu crescimento, para a sua maturidade espiritual, para que a sabedoria e a graça de Deus venha sobre a tua vida. Você que ainda não nos segue, não esqueça de clicar aqui, se inscrever no nosso canal, compartilhe com outras pessoas, dê um joinha no final, faça seus comentários, deixe o seu recado, faça perguntas, ou queira contar qualquer experiência para alegrar também o nosso coração. Nós estamos aqui para abençoar você em nome de Jesus. Solucionando conflitos é o tema desse vídeo de hoje, é o que nós vamos falar. E nós estamos baseados em Romanos capítulo 12, de 17 a 21. Romanos 12, de 17 a 21. Aqui o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, nos dá dicas valiosas de como nós podemos viver uma vida harmoniosa com Deus e com as pessoas. E a Bíblia diz assim: não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Vou repetir isso aqui, porque esse aqui é o tema central do que nós vamos abordar. Faça todo o possível para viver em paz com todos. E logo em seguida ele diz: amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira. Pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. E no versículo 20 é um chamado ainda mais profundo. A Bíblia diz: pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Porque fazendo isso, você amontoará brasa sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Então, é um lindo trecho da palavra de Deus que nos dá várias dicas preciosas de como nós temos relacionamentos harmoniosos, pacíficos, sempre não esperando do outro, mas partindo de nós. Essa harmonia, essa resolução de conflitos é o que nós vamos tratar hoje aqui. Solucionando conflitos. Como é que nós podemos solucionar os nossos próprios conflitos e ainda mais, debaixo da sabedoria de Deus, ajudarmos outras pessoas a solucionarem conflitos interpessoais? Então nós vamos ver que quando indivíduos, grupos ou nações estão em conflito, há 4 direções que eles podem tomar. Eles podem tentar eliminar o conflito, mantendo em seu nível atual. Eles podem aumentá-lo ou reduzi-lo. Ou seja, eliminar o conflito, manter no seu nível atual, aumentá-lo ou reduzi-lo. Espero que de alguma maneira você reduza os seus conflitos, de preferência, saia deles na graça e na sabedoria do Senhor. Então, como nós vimos, as pessoas, nós sempre estamos vendo aqui em vários vídeos devocionais, as pessoas nem sempre desejam que o conflito termine, Tem gente que gosta de briga. E às vezes os participantes desses conflitos podem decidir tomar direções diferentes. Por exemplo, um dos cônjuges pode querer evitar enfrentar o conflito, achando que ele irá desaparecer se for simplesmente ignorado. Já o outro cônjuge pode querer aumentar o nível de conflito, talvez para conseguir poder ou para trazer as diferenças ainda mais à tona. Então a solução dos conflitos geralmente acaba levando o conselheiro, o psicólogo, o educador, o terapeuta, quem ajuda casais, pessoas a saírem desses conflitos, acaba levando o conselheiro a assumir o papel de uma espécie de facilitador, negociador, mediador entre dois seres conflitantes. Então nem sempre é uma boa ideia se envolver nos conflitos de outra pessoa, mesmo que você seja convidado a fazê-lo. Ou seja, o interventor se sentirá pressionado a tomar algum partido e será forçado a tomar decisões analíticas, sem ter muito tempo, às vezes, para pensar ou conhecer bem o assunto. E será responsável por manter aberto o canal de comunicação. Se você decidir ou optar por se envolver, você deve seguir os seguintes princípios que nós vamos ensinar aqui. Primeiro deles, demonstrar respeito para ambas as partes. É necessário respeito.
Segundo lugar, compreender ambas as posições sem tomar partido abertamente a ninguém. Terceiro lugar, restaurar a confiança das pessoas e lhes dar esperança se sentir que há razão para isso ou se isso é necessário. Em quarto lugar, estimular as partes envolvidas a se comunicarem com sinceridade, cada um na sua vez, ouvindo uns aos outros. Quinto princípio, concentre a atenção no que pode ser modificado no comportamento, na atitude, na vida das pessoas. Sexto princípio, tente impedir que o conflito se intensifique ainda mais, já que isso poderia interromper completamente a comunicação entre os dois. Sétimo princípio, de vez em quando faça um resumo da situação e das posições de cada um, para ajudá-los a refrescar a memória. E o oitavo princípio, ajude aquelas pessoas que você está aconselhando a encontrar ajuda. Se a sua mediação não resolver o problema, incentive eles talvez a procurarem outras pessoas, talvez pessoas mais especialistas dentro daquela problemática que eles estejam vivendo. Por exemplo, para os membros de uma junta de negociadores, a probabilidade de sucesso na solução de conflitos é bem maior quando se usa esse método de 4 etapas. Primeira etapa que nós vamos ensinar aqui para vocês: separe as pessoas do problema. O que eu quero dizer com isso, entre separar as pessoas do problema? Isso significa tratar um ao outro com respeito, evitar todas as declarações defensivas, xingamentos, julgamentos de caráter, focalizando, principalmente, o foco é o problema em si e não as características pessoais de cada um. Ou seja, cada lado deve tentar entender a opinião um do outro, os medos, as inseguranças, os desejos um do outro, e as partes devem pensar em si mesmas como parceiros que trabalham lado a lado na difícil tarefa de encontrar um acordo que seja vantajoso para ambos os lados. Segunda etapa, na resolução de um conflito: concentre-se nos problemas e não nas posições. Vou repetir: concentre-se nos problemas e não nas posições. O que eu quero dizer com isso? Quando uma moça de 19 anos, por exemplo, disse ao pai que estava pensando em comprar uma moto e de repente ele discorda imediatamente, eis aqui 2 posições conflitantes que podiam causar um conflito familiar considerável no seio da família. Ela disse que ia comprar a moto. Ele afirma que não. Entretanto, um pouco de reflexão revelou que o verdadeiro motivo da discórdia era o desejo que a filha tinha de ter um meio de transporte seguro, confiável e barato. Quando esse motivo foi identificado e os dois tomaram a decisão de tentar resolver essa questão sem preconceitos, eles começaram a pensar em várias alternativas e chegaram a um consenso. Comprar um carro pequeno, que o pai ajudaria ela a pagar, sem deflagrar ali uma batalha doméstica ferrenha entre os dois. Ou seja, o conflito foi resolvido porque o pai e a filha se concentraram no ponto principal, que era o problema do transporte, da logística, e não ficaram agarrados em posições inflexíveis ou irredutíveis. A terceira etapa para resolvermos conflitos é: pense em várias opções que possam resolver o problema. Pense em várias opções que possam resolver os problemas. De preferência, anote elas, liste elas. Ou seja, no início, não se deve tentar avaliar as alternativas ou chegar a uma única solução. Cada lado pode sugerir em 1 ou 2 sessões de atendimento, de acompanhamento, dentro dessas tempestades cerebrais, trazer soluções para aqueles problemas. Depois de que forem formuladas várias alternativas criativas, quem sabe até inovadoras, de serem propostas entre os dois, pode-se então começar a avaliar as opções e chegarem a uma ideia de que convergem as duas pessoas na solução daquele problema e daquele conflito. Quarta etapa para resolvermos problemas: insista em critérios objetivos. Insista em critérios objetivos. O que eu quero dizer com isso?
que a probabilidade de haver desacordo é menor quando ambos os lados concordam de antemão com uma maneira objetiva, prática de chegar a uma solução, uma resolução. Se os dois lados concordam em aceitar uma solução escolhida na base do cara ou coroa, ou pela decisão, às vezes, de um juiz, ou baseado na opinião de um avaliador, os resultados finais podem não ser igualmente satisfatórios para ambas as partes, mas todo mundo concorda com a solução, porque ela foi determinada por métodos objetivos, métodos justos e métodos previamente acordados por ambas as partes, ok? Então, algumas vezes é necessário dividir os problemas grandes em partes, às vezes até menores, para que possam ser tratadas cada uma na sequência, uma por vez. O conselheiro, terapeuta, o educador, a pessoa que está ajudando, psicólogo, seja quem for, deve tentar entender os dois lados. Embora o conselheiro procure ser objetivo, ele deve discordar de qualquer decisão que não seja bíblica. Lembrando que a nossa ênfase aqui é dentro da cosmovisão cristã, bíblica, do panorama da palavra de Deus, tá? Então, se não for bíblica, nós, como conselheiros, temos que dizer, não faça isso, porque isso é errado. A Bíblia condena esse tipo de prática, atitude ou postura, e cabe a nós, conselheiros cristãos, estamos ajudando alguém, aconselhando, dando conselhos, ensiná-los à luz da palavra de Deus. Até porque as Sagradas Escrituras, a Bíblia Sagrada, é a nossa regra de fé e de conduta. É a nossa base, é o nosso axioma moral e ético. E também deve ser, e nós devemos levar aquele que nós estamos aconselhando também a pensar dessa maneira. Outra coisa muito importante, um ponto de destaque é, como é que eu posso ensinar técnicas de comunicação? Primeira coisa que nós precisamos é combater o espírito de crítica. Ou seja, quando uma pessoa faz comentários desfavoráveis, indelicados, de censura a respeito de outra pessoa, tem muitas vezes causado mais infelicidade, acabado com mais casamentos, destruído mais crianças, desencorajado mais pessoas e impedido mais o progresso do que qualquer outra arma. Ou seja, cuidado com a língua, cuidado com a boca. E esta é a opinião de experientes, conselheiros, terapeutas, educadores cristãos, que após, por exemplo, 40 anos atuando nessa área, um deles chegou à conclusão recentemente de que o problema número 1 dos seus aconselhados é a incapacidade de lidar com as críticas. Ou seja, a crítica acrescenta, esse conselheiro falando sobre a crítica, ela apenas vê o que está errado e depois com amargura, às vezes com ironia, com sarcasmo, chama a atenção da outra pessoa para isso. Ou seja, pessoas que atacam os outros verbalmente, e talvez todos nós estejamos incluídos nesse grupo, que somos pecadores, temos uma natureza pecaminosa, temos facilidade de criticar os outros e não podemos ser assim à luz da palavra de Deus. Muitas vezes, quem ataca os outros verbalmente estão usando as palavras muitas vezes para machucar pessoas e criar uma tensão ainda maior diante de ambas as partes, E tensão vai gerar problema. Em alguns casos, por exemplo, a pessoa critica porque ela nunca aprendeu a se comunicar direito, falar de maneira graciosa, de maneira polida, nem a falar a verdade em amor e nem a discutir os problemas com franqueza e respeito com relação a outra pessoa. Ou seja, todos nós precisamos nos lembrar, de vez em quando, que existem princípios para uma boa comunicação. E logo abaixo nós vamos falar no vídeo seguinte algumas regras importantes para que você melhore a sua comunicação na resolução de conflitos, na sua vida conjugal, familiar, nas suas amizades, nos seus relacionamentos. Nós vamos tratar aqui um pouquinho sobre isso, Sobre comunicação, relações interpessoais, para que se tornem mais fáceis, para que as diferenças sejam discutidas sinceramente, para que a crítica destrutiva seja evitada e os conflitos, pela graça de Deus e na sabedoria do Senhor, sejam resolvidos de modo satisfatório. Lembre-se aquilo que Paulo nos ensina em Romanos 2, versículo 18.
faça todo o possível para viver em paz com todos os homens. Então, querido, te empenhe, te esforce para viver em paz com todas as pessoas. E lembre-se, a nossa paz com os outros é proporcional à nossa paz com Deus. Ou seja, se estamos bem com Deus, se a nossa vida espiritual está pujante, crescente, florescente, né? Está florindo, está crescendo, está amadurecendo no Senhor, os nossos relacionamentos vão ter fluidez, vão ter graça, vão ter misericórdia, perdão, compaixão, empatia. Agora, se nós não tivermos em paz com Deus, em harmonia com Deus, as nossas relações vão se deteriorar, vão ser relações tóxicas, ferinas, terríveis, e não é isso que Deus quer de você. Lembre-se, faça todo o possível para viver em paz com todos os homens. E Paulo termina de maneira gloriosa: não se deixe vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Glória a Deus, que Deus abençoe sua vida, seu coração. Clica aqui, siga as nossas redes sociais. Aqui também você tem como contribuir com esse Ministério de Pregação do Evangelho. Que a graça e a paz de Jesus venha sobre a tua vida, o teu coração. Em nome de Jesus. Amém e amém.